Após a luta contra os 100 ocultistas, Subaru acabou vendo que Ren tinha desmaiado. O Natsuki acabou pegando a garota e a levou para o quarto onde ele a deixou. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol entraram no quarto e tocaram o rosto de Ren, ela acabou acordando após alguns segundos, e quando ela percebeu que estava em seu quarto, ela acabou logo notando que havia alguém em seu quarto e quando ela olhou, um leve aperto surgiu em seu coração. Ao lado da cama, sentado em uma cadeira e lendo um livro, Subaru estava sentado esperando na cadeira focado em seu livro. Ren não demorou muito para notar que Subaru estava focado em seu livro. Ao perceber aquilo, Ren cuidadosamente começou a acumular um pouco de energia em sua mão. Subaru, não precisa me atacar. Novamente, eu não sou nenhum inimigo só por ter o cheiro da bruxa. Ren ficou chocada ao perceber que Subaru havia notado o que ela estava fazendo, mesmo que ele não tenha tirado os olhos do seu livro. Ao perceber que não teria o que fazer, Ren acabou desfazendo o acúmulo de poder. Subaru, por que você ainda quer me atacar? Você viu que eu e a Elsa não estamos com os ocultistas. Ren, eu não confio em alguém que federa a bruxa da inveja. Subaru, mesmo que eu tenha o cheiro da bruxa, eu ainda assim, não sou um dos que a segue. Eu não vou forçar você a aceitar isso ou não, leve o tempo que precisa. Ren, então por que você federa a bruxa? Subaru, meu poder se baseia em um ser mitológico da minha terra natal, onde ele era um ser conhecido como Ifrit, este que era o guardião do inferno. Como tal, o cheiro que você sente em mim deve ser um miasma, que deve ser bem parecido com o cheiro da bruxa. Ren ficou surpresa com aquilo, o que a fez olhar para o Subaru, este que ainda estava lendo seu livro. Após alguns segundos, a porta acabou se abrindo e quando Ren olhou para a porta, ela viu a Elsa entrando no quarto com uma bandeja com um café da manhã, algo que deixou a Ren confusa com aquilo, principalmente quando ela se aproximou da cama da Ren e colocou a bandeja ao lado do criado mudo. Elsa, como você está, querida Ren? Ren ficou ainda mais confusa com aquela situação, algo que fez Elsa soltar uma risada com aquilo e logo ela foi até o Subaru e pegou o livro dele e se sentou no colo dele, para depois devolver o livro para ele. Elsa, bem, você vai falar sobre o que aconteceu ontem, para sua irmã e para o patrão? Ren, não, eu não vou. Ren olhou para o Subaru quando ela ouviu algo caindo no chão, e quando ela olhou para o Natsuki, ela ficou como uma gota atrás da cabeça ao ver que a Elsa estava no chão. Elsa, Ren, o que aconteceu? Subaru, ela ficou chocada com a sua falar. Ren ficou mais confusa com aquele comentário, enquanto Elsa estava reclamando de dor em sua cabeça. Algum tempo depois, Elsa e Ren eram as únicas no quarto, já que Subaru havia saído do quarto para que Ren pudesse se trocar com a ajuda da Elsa, já que a garota de cabelo azul estava com um pouco de dificuldade devido a uma dor em sua costela. Enquanto Ren estava tirando sua roupa, Elsa acabou analisando o corpo dela, algo que foi notado pela Ren, que ficou um pouco confusa. Ren, o que foi? Elsa, nada, seu corpo é muito belo. Ren, Ren acabou virando para trás com tudo, mas quando ela notou a Elsa estava atrás dela novamente. Antes que Ren pudesse reagir, Elsa acabou analisando o corpo de Ren de forma mais perto, olhando especificamente as pernas e braços da Ren, o que deixou a garota um pouco corada com o toque da Elsa. Elsa PSM. Estranho, ela também tem 2 pares de sistemas nervosos, assim como um segundo sistema circulatório. Elsa estava vendo o corpo da Ren em uma forma de raio-x, com ela vendo a parte interna do corpo da Ren, algo que fez a Elsa ver que a Ren tinha um coração maior que um humano e seus pulmões possuíam uma abertura nas laterais. Elsa PSM. Parece que ela tem uma fisiologia diferente de outras pessoas. Ren, poderia parar com isso. Elsa acabou saindo do seu devaneio, algo que a fez tomar um susto, e logo ela saiu para trás, fazendo Ren ficar um pouco mais corada e emburrado com aquilo. Elsa. Ei, desculpa, eu acabei ficando perdida em meus pensamentos. Ren. Elsa.
Ei, foi mal mesmo. Vamos terminar isso logo para a gente pode começar o trabalho. Ren continuou olhando para Elsa emburrada, fazendo a mulher ficar mais constrangida. Algum tempo depois, após alguns minutos, as duas haviam saído do quarto e estavam usando suas roupas de empregadas. Enquanto iam para a sala principal, Elsa estava meio constrangida devido ao fato da Ren a estar encarando de forma severa. Ren, qual é a sua relação com o Subaru? Mesmo que tenha sido apresentada como amiga, você não mostra nada disso, ainda mais que ontem você parecia estar seguindo ordens. Elsa. Bem, ele é bem modesto. Eu sou a lobo dele, ou seja, sou sua serva, uma leal serva que está disposta a tudo por meu mestre, Ren. Por quê? Ele não parece nada demais, apesar de ser forte. Só isso não é motivo de lealdade eterna, Elsa. Você está certa. Eu era uma lobo selvagem que vivia apenas para satisfazer meu desejo de mata, mas ele acabou me derrotando e ao invés de me matar começou a me treinar para que eu fosse leal a ele, algo que agora eu sou e não me arrependo. A que tal você também virar serva dele? Ren. O quê? Com a proposta inusitada, Ren acabou parando de andar, algo que Elsa também fez depois de alguns passos. A ex-assassina se virou para Ren com um sorriso brincalhão no rosto. Elsa, relaxa, eu estou apenas brincando. Mas meu mestre não se importaria caso você quisesse ir. Ren acabou ficando surpresa com aquilo, ainda mais vendo como a Elsa parecia feliz ao falar sobre aquilo. Após andares um pouco mais, as duas haviam chegado na cozinha onde Subaru estava, e logo as duas puderam ver que ele estava fazendo café da manhã. Algum tempo mais tarde, Emília e Rosval haviam se juntado a Subaru no café da manhã, enquanto Han havia ido fazer as tarefas junto a sua irmã e Elsa. Durante o café, Subaru e Rosval acabaram conversando sobre um dos livros que Subaru havia lido, o que foi uma conversa cheia de ironias e alfinetadas por parte de ambos, algo que Emília acabou achando engraçado, o que deu brecha para ela se puxada para o assunto por Subaru, já que a meia e Alpha também já tinha lido o livro em questão. Enquanto os residentes conversavam na sala de jantar, as empregadas da mansão, Elsa, Ren e Han, foram fazer suas tarefas diárias, em especial Elsa que ainda estava em treinamento, mas diferente do dia anterior, ela agora estava se saindo muito melhor, o que impressionou sua professora, a Han. Durante os afazeres, Ren ficou com um olhar sério para Elsa, que sempre ficou brincando com esse fato, fingindo estar fazendo algo suspeito apenas para assustar Ren, que todas as vezes ficava irritada e emburrada com sua colega empregada, algo que só causou as risadas de Elsa, e a confusão de Han que estava perdida com aquilo tudo. Além das brincadeiras de Elsa com Ren, a ex-assassina também estava treinando seus poderes como dominante, usando seus edges para auxiliar nas suas tarefas, algo que acabou deixando Han curiosa com aquilo. Han, Elsa, isso é uma magia de fogo. Ela não parece uma magia convencional que eu já tenha visto, Elsa. É porque ela não é. Meu mestre que me ensinou esse poder, ele disse que ele se baseia em uma criatura divina, a Fênix. Eu tenho a habilidade de controlar o fogo como se ele fosse uma parte minha de uma forma bem profunda. Han ficou surpresa com aquilo, enquanto a Ren, que estava mais para trás das duas, acabou ficando intrigada com aquilo, ainda mais com ela lembrando do que presenciou na noite passada. Algum tempo depois, quando já estava chegando perto do meio-dia, Subaru acabou chamando a Han para ir com ele até a cidade para comprar algumas coisas, algo que ela acabou aceitando depois de se convencida. Enquanto eles saiam, Elsa acabou os observando do teto da mansão com seus olhos com uma cor de chamas e com as pupilas estreitas, e quando os dois saírem, em um tigre de metal que o Subaru fez, Elsa acabou fazendo um egi que seguiu o Subaru, este que notou e sorriu, enquanto a Han ficou confusa. Han, Subaru, é um dos edges da Elsa, ela deve ter mandado para ficar de olho na gente. Han, de olho em nós. Subaru, apesar de bem leal a mim, ela é meio ciumenta. Ela acha que eu estou tendo algo com alguém como você.
Subaru, quem saber, a Elsa pode só tá querendo nos proteger. Quem saber você é fofa e bem bonita. Eu não me importaria de a ter como minha namorada. Ah, claro. Por que não? Elsa, a defensora apaixonada da mansão, só está interessada em nos proteger. E, claro, você sendo tão irresistivelmente encantador, quem não gostaria de tê-lo como namorado? Uma história de amor digna de contos de fadas, Subaru, Subaru. Ah, claro. Afinal, quem não gostaria de ter uma serva sarcástica e incrivelmente habilidosa como você como namorada? Deve ser o sonho de qualquer um, assim como namorar um homem como você. Qualquer garota sonharia com você, um cavaleiro tão belo e esperto. Após alguns segundos, Han e Subaru acabaram rindo com aquilo, o que deixou o clima ainda mais aconchegante para ambos. Algum tempo depois, os dois chegaram na cidade, onde o tigre acabou se transformando em um pingente que Subaru colocou em seu bolso. Essa sua habilidade é realmente intrigante, Subaru. Na minha terra natal, eu usava isso para poder me manter vivo enquanto lutava contra as criaturas que viviam lá. Sua vida não era fácil, não é? Subaru, pode ter certeza. Eu vivia lutando contra tudo que era ser medonho, eu quase me tornei um selvagem, mas no fim, uma certa pessoa acabou me ajudando. Han acabou ficando curiosa com aquilo, olhando para o Subaru que estava com um sorriso no rosto, enquanto Natsuki estava pensando em uma antiga memória, onde uma mulher estendia a mão para ele. Quando Subaru saiu do seu devaneio, ele notou que a Han estava puxando a blusa dele, fazendo-o olhar para ela curioso. Vamos logo, temos que voltar logo para a mansão, Subaru. Nossa, já quer se livrar de mim assim. Suas palavras. Sou apenas uma Gisela empregada acompanhando seu mestre em algumas compras. Subaru acabou soltando uma risada com aquilo, e logo ele colocou sua mão na cabeça da Han e fez alguns carinhos na cabeça dela. Algum tempo depois, Han e Subaru já haviam conseguido comprar algumas coisas, algumas das quais a Han ficou confusa com as coisas que o Subaru resolveu comprar, entre elas, alguns materiais, roupas, itens estranhos, entre outras coisas. O que você vai fazer com essas coisas? Subaru. Algumas macumbas. Han olhou para o Subaru assustada, algo que fez o Natsuki começar a rir com a cara que a Han acabou fazendo, algo que fez a Han ficar emburrada com aquilo, e ocasionou nela batendo no Subaru. Subaru. Ai caralho! Han virou o rosto para o lado, fazendo o Subaru ficar com uma gota atrás da cabeça com aquilo. Os dois andaram por um tempo, até que eles chegaram no bar do Ron, o que deixou a Han confusa com aquilo. O que você veio fazer aqui? Subaru. Apenas deixar algumas coisas aqui. Algumas das coisas que eu comprei foram para duas pessoas que moram aqui. Quando Subaru ia abrir a porta, uma forte ventania fez isso primeiro, o que fez a Han ficar em alerta, enquanto o Subaru ficou com uma poker face ao ver Felt liberando uma grande quantidade de vento de seu corpo. Felt estava com o corpo contornado por uma energia verde neon e com asas grandes saindo das suas costas. Algum tempo depois, Han e Subaru estavam voltando para a mansão no tigre de metal gigante. Enquanto eles estavam voltando, Subaru notou que a Han estava parecendo estar em um devaneio. Subaru. O que foi, Han? Subaru. O que foi? Você não é muito do tipo que fica presa em um devaneio. A visita ao bar do Ron mexeu com você, não é? Ron ficou pensativa com aquilo, algo que foi notado pelo Natsuki, este que fez seus olhos ficarem com as pupilas profundas e com círculos em volta das pupilas. De repente o ar se distorceu e logo o tigre acabou parando em outro lugar. Logo Han notou que eles estavam em uma cachoeira. Antes que a garota pudesse falar algo, Subaru acabou saindo do tigre e foi até o lago, deixando a Han confusa com aquilo. O que está fazendo? Subaru.
Nada não, só vamos ficar aqui um tempo. Tem algo que eu quero falar com você, mas antes que tal tomarmos um banho. A expressão de Han saiu de confusão e se transformou em choque, enquanto o Subaru começou a tirar sua roupa. Alguns minutos mais tarde, Han e Subaru acabaram chegando na mansão, onde ambos foram recebidos pela Elsa e a Emília, que estavam do lado de fora. Quando Han e Subaru saíram de cima do tigre, que logo virou metal líquido e retornou para dentro do corpo do Subaru, Elsa e Emília acabaram ficando confusas quando viram a Han logo voltando para a mansão. Elsa. Então. Subaru. Que? Elsa. Não se faça de desentendido. O que você fez para mim é de perder vocês por meia hora. Subaru ficou olhando para Elsa por alguns segundos, deixando a Emília confusa, mas ela logo ficou assustada quando a Elsa explodiu de raiva. Elsa, você ainda nem me fez sua namorada e já tá de olho em outra. Já não basta a Emília. Quando Elsa ia socar a cara do Subaru, ela acabou sendo chamada pela Ren, que estava no segundo andar da mansão, e após alguns segundos, e um chute na canela do Subaru, seguido de um olhar de gato bravo, Elsa foi correndo até a empregada de cabelos azuis, saltando até o segundo andar e entrando pela janela aberta. Subaru PSM. Pra quem se diz uma loba selvagem, você tá sendo mais territorialista que o normal. Emília. Aconteceu alguma coisa, Subaru? Subaru olhou para a Emília, vendo que ela estava com um olhar curioso, além do Puck que havia aparecido ao lado da cabeça dela. Subaru, não. Eu resolvi tirar um tempo para poder falar com a Han, só que a Elsa não gostou muito, né, Emília? Ah, Puck. Ela é realmente uma garota bem leal a você, Subaru. Sim, só que às vezes eu fico preocupado com o apego que ela tem por mim, Puck. Contando que ela não mate ninguém, não tem muito com o que se preocupar, Subaru PSM. E, ela ainda não matou ninguém, mas vai saber, eu já tô vendo que vou ter que usar o retorno em algum momento por culpa dela. Subaru soltou um longo suspiro enquanto coçava a nuca, algo que chamou a atenção dos dois ao lado dele. Subaru. O Rosval saiu. Emília. Ah sim, ele tinha alguma coisa para resolver, então ele saiu logo depois que você e a Han saíram, Subaru PSM. É melhor não vacilar, aquele palhaço vai acabar me gerando problemas se eu não tomar cuidado, Puck. Subaru, tem algo que eu queira perguntar, Subaru. O que seria? Puck. É sobre o seu poder. Desde que eu te conheci, eu venho sentindo algo estranho em você, como se houvesse algo dentro de você, Subaru. Bem, isso é porque eu tenho Puck e Emília ficaram surpresos com aquilo, principalmente o espírito gato que estava sentindo a honestidade de Subaru ao falar. Subaru. Meu poder se baseia em um ser mitológico da minha terra natal, onde ele era um ser conhecido como Ifrit, este que era o guardião do inferno, como tal esse ser atualmente está vivendo dentro de mim, Puck. Isso é bem interessante, Emília. Que incrível. Eu não lembro de conhecer esse tipo de magia, Subaru. É que ela é mais da minha terra natal, Emília. Terra natal? Subaru. Eu nasci em uma terra distante daqui, lá era comum ver criaturas míticas em quase todos os lugares. Lá usávamos os poderes das criaturas para nos auxiliar no dia a dia. Puck e Emília ficaram surpresos com as coisas que Subaru contou para ele sobre sua terra natal, enquanto os três iam para a parte de trás da mansão. Ao chegaram na parte de trás da mansão, Subaru acabou tirando sua jaqueta e a jogou em um banco que estava ali. Ele se afastou de Emília e Puck enquanto o corpo do Natsu começou a ser contornado pela energia laranja, e após alguns segundos, a energia ficou vermelha e os olhos de Subaru começaram a brilhar em vermelho e chamas começaram a rodear o Natsuki, este que soltou um rugido e levantou um gigantesco pila de fogo, algo que deixou Emília e Puck surpresos com aquilo. Quando as chamas se extinguiram, Puck e Emília ficaram assustados ao verem que Subaru havia se transformado em um ser demoníaco enorme, com corpo coberto de chamas e com sua pele parecendo rocha de lava. Chifres enormes voltados para trás se projetavam de sua cabeça.
Ele possuía um focinho de lobo com presas afiadas, com uma juba de cabelos brancos descendo pela nuca. E por fim garras afiadas nas mãos e nos pés, estes últimos sendo digitígrados, e com saliências em seus braços e pernas, por fim possuindo uma cauda longa. Subaru se virou para Emília, que estava paralisada no local, assim como Puck devido à energia que o Natsuki estava emitindo, se aproximando da meia-elfa, que após alguns segundos se recuperou e logo ela notou a aproximação do Subaru. Ela ficou olhando para ele até que algo nela a fez toca no focinho dele no mesmo instante. Subaru acabou voltando à forma humana com a mão da Emília na bochecha dele. Os dois ficaram se olhando enquanto sorriam um para o outro. Após Subaru deixar Emília, depois de uma longa conversa sobre como era a terra natal do Natsuki, ele acabou indo até a biblioteca onde Beatriz estava. Esta que olhou para o Natsuki como uma expressão nem um pouco amigável. Beatriz, o que faz aqui? Subaru, nossa, não precisa ficar assim comigo, eu só queria ver você. Beatriz, não lembro de ter pedido para que me visitasse. Subaru, que bom, porque eu também não lembro de ter pedido permissão. Beatriz ficou com um olhar irritado, enquanto Subaru ficou com um sorriso sarcástico. Beatriz, fala logo o que você quer. Subaru, certo, certo. Eu só quero passar um tempo com você. Beatriz ficou surpresa com aquilo, mas ela logo virou o rosto bufando, fazendo Subaru soltar uma risada com aquilo. Após isso, Subaru acabou ficando dentro da biblioteca lendo alguns livros, assim como Beatriz, que vez ou outra olhava para o Subaru curiosa com o fato dele estar bem quieto e apenas lendo em um canto a alguns metros dela. Após alguns minutos de silêncio e com Subaru e Beatriz lendo seus livros, o Natsuki acabou se levantando e se alongando um pouco, algo que chamou a atenção de Beatriz. Beatriz, você já está indo? Subaru, não. Eu só tenho que me alongar um pouco, eu não consigo ficar muito tempo parado. Subaru saltou para cima do varanda do segundo andar, onde ele começou a analisar os livros até que ele pegou um e começou a ler por alguns segundos, até que ele levantou a mão e fez um círculo mágico no teto e dele uma rajada de fogo saiu caindo atrás dele e logo das chamas surgiu uma criatura animalesca canina bem grande. Ele tinha uma couraça branca em praticamente todo o corpo, mas tendo aberturas que deixavam uma parte preta do corpo. Parte destas que tinha um tipo de fluxo de sangue com algo parecido com as células negras rodeando o corpo da criatura. Chifres brancos verticais saem diagonalmente da cabeça da criatura. Uma longa cauda com uma cabeça de cobra na ponta. Beatriz olhou para trás em direção à criatura, enquanto ela estava se agitando, se sacudindo violentamente, até que o Subaru jogou o livro nele, chamando a atenção da criatura. Esta que virou para ele e logo saltou, mas Beatriz levantou a mão e uma corrente de energia saiu da mão dela indo até a criatura. Esta que foi presa e parou abruptamente, logo recebendo um golpe de Subaru que nocauteou o monstro. Quando o monstro ficou desacordado, ele começou a brilhar e a se desfazer aos poucos, até que ele virou partículas de energia que foram para o Subaru tomando a forma de uma carta com a imagem da criatura. Subaru. Legal, Beatriz. Você invocou uma criatura do abismo apenas para dizer legal. O quão sem noção você é, Subaru. Eu? Sem noção. Nem um pouco, afinal você tá aqui para me ajudar, não é? Após alguns segundos, Beatriz acabou ficando irritada com o Subaru, que estava sentado no parapeito da varanda. Ela lançou uma rajada de ar em direção ao Subaru, que ficou com os olhos arregalados. O golpe de Beatriz acabou causando uma explosão que levantou uma boa quantidade de poeira, que estava nas prateleiras, formando uma nuvem de poeira. Isso foi perigoso e Beatriz tomou um susto quando percebeu que Subaru estava sentado na cadeira dela, e com a própria Beatriz no colo dele. Quando a Beatriz percebeu que estava no colo do Natsuki, ela acabou ficando corada e irritada, mas antes dela fazer algo, Subaru acabou dando um beijo na testa dela, a deixando sem reação. Subaru.
Espero que minha companhia tenha sido, ao menos, agradável. Infelizmente vou ter que sair agora, então até outra hora. Subaru rapidamente se levantou e saiu correndo do local, o que acabou fazendo ele prender o cabelo, momentaneamente na porta, fazendo Beatriz ouvir ele chegando, e logo ele foi embora dali. Após sair da biblioteca, Subaru acabou indo até uma janela por onde ele saiu e, em seguida, subiu para o teto da mansão, onde ele acabou saltando para o meio do teto, e após alguns segundos, Elsa acabou aparecendo ali, logo atrás do Subaru. Elsa. O que deseja, meu querido mestre? Subaru. Se quer me bater, tá liberada, Elsa. Não é necessário, eu tô mais calma agora. Além do mais, a Ran já me contou o que aconteceu ouvindo aquilo. Subaru acabou soltando um suspiro de alívio, fazendo sua serva soltar uma risada com aquilo. Elsa. Bem, o que foi? Por que me chamou tão repentinamente? Subaru. Tava querendo ir até uma vila aqui próxima, e queria que você fosse comigo. Elsa ficou curiosa com aquela informação, enquanto o Subaru levantou a mão e logo ele usou seu metal para criar um tipo de cartão que ele logo jogou para a Elsa, que ficou surpresa ao ver a imagem de uma garotinha no cartão. Subaru, você conhece ela? Elsa. Ah, sim, ela se chama Amelie Portrucci. Ela é uma garotinha que eu encontrei na floresta e acabei adotando, mas por que a pergunta? Subaru. Quando eu tava vindo para casa com a Ran, eu senti alguém com a proteção da Fênix. Elsa. Subaru. Ah, quando um dominante quer, ele pode dividir seu poder ou dar para alguém. Essa pessoa pode usar uma parte do poder do Eikon do dominante. Subaru ficou confuso com a expressão de indignação que Elsa estava fazendo para ele. Elsa, não teria sido melhor me contar isso antes? Subaru, eu estava esperando até você achar alguém que você quisesse proteger, para te ensinar. Eu não sou vidente para saber que você tinha uma filha adotiva. Elsa. Ah. Certo, vou me arrumar e já vamos. Subaru. Beleza, vou te esperar na entrada. Após Elsa sair do teto da mansão, Subaru suspirou enquanto coçava a cabeça e uma lembrança via sua mente. Na lembrança, Elsa e Amelie estavam atacando a mansão, com Amelie que era uma garota pequena, parecendo uma garota do fundamental, com cabelo azul escuro amarrado em uma trança tribal que chegava até o quadril e que tinha uma flor rosa com contorno branco. Além dela possui olhos verdes, montada em uma Ju bem grande. Na memória, tanto a Elsa e a Amelie estavam causando um caos na mansão, que resultou na mansão sendo queimada. Quando Subaru saiu do seu devaneio de memórias, ele soltou um longo suspiro. Subaru PSM. Ai cacete, eu realmente não quero ter essa dor de cabeça de novo, então é melhor me dar bem com a Amelie, assim eu evito uma dor de cabeça. Além que ela pode me ajudar a consertar os Majus algum tempo depois. Subaru estava esperando na frente da mansão, sentando em cima do leão metálico que estava deitado. Elsa acabou aparecendo usando um bodysuit preto justo sem mangas, com uma calça preta com aberturas nas laterais das coxas, saltos altos e uma jaqueta roxa com contorno pretos, com a gola levantada e as mangas chegadas até o meio dos antebraços, além de um par de luvas. Subaru, nossa roupa ficou muito boa em você, Elsa. Realmente, você tem um gosto interessante para roupa, Subaru. Que bom que gostou. Bem, vamos logo, tenho muitas coisas para fazer ainda. Elsa. Certo. Posso ir voando? Subaru. Claro, vai ser bom para você treinar seu voo. Elsa sorriu e logo ela ativou seus poderes Eikons, ficando com um contorno laranja brilhante por todo o corpo, os olhos brilhando, além dela projetar as asas e a cauda de fênix. Após se olharem por um segundo, os dois saíram do local em alta velocidade, com a Elsa voando e o Subaru no leão metálico, este que estava conseguindo acompanhar a Elsa, que voava em alta velocidade. Os dois estavam indo em direção a uma vila em alta velocidade, de uma forma que parecia que eles estavam fazendo uma corrida. Durante o caminho, Subaru acabou sentindo várias presenças pela floresta onde ele estava passando.
Enquanto ele estava passando por lá, Subaru acabou usando uma magia de sombras que criou uma sombra que foi em direção a uma árvore dela. A sombra começou a se mover em alta velocidade, sumindo em meio à floresta. Após passarem pela floresta, Subaru e Elsa logo chegaram em uma vila formada por várias casas pequenas e com uma casa maior no centro da vila com uma bandeira vermelha no topo. Com a chegada de Subaru e Elsa, os moradores acabaram se assustando, especialmente com Subaru quase acertando alguns moradores quando parou o leão bruscamente. Subaru. Opa, foi mal. Subaru saiu de cima do leão indo até um homem idoso, mas com um físico bom, cabelos brancos e olhos azuis. Vestindo uma roupa bem casual. O homem havia caído no chão devido ao susto do leão parando bruscamente na frente dele. Subaru ajudou o homem a se levantar, enquanto Elsa posou ao lado dele. Elsa. Começou bem. Subaru. Não enche. Elsa soltou uma risada com a cara do Subaru. A atenção dos dois acabou sendo chamada quando ouviram algumas vozes, fazendo Elsa e Subaru olharem para trás, vendo algumas crianças cercando o leão metálico. Subaru. O não mexer com ele. As crianças acabaram se assustando com a advertência do Subaru, mas os olhos dele acabaram indo para duas crianças, uma sendo a Meili e outra, sendo uma garota fisicamente parecida com a Meili, mas com os cabelos laranjas e os olhos azuis. Na visão do Subaru, ele estava vendo duas auras em torno de Meili e a garota de cabelos laranjas, uma roxa e uma verde, respectivamente. Subaru PSM. Aí já é palhaçada. Duas dominantes juvenis, tá de sacanagem. Após se apresentarem para os moradores, que acabaram se aproximando dos dois devido ao leão, os dois acabaram passando a tarde com os moradores. Como não tinha um plano certo do que fazer, eles acabaram ajudando os moradores em várias coisas, como carregando algumas coisas, ajudando a consertar uns locais que estavam quebrados por alguns motivos, entre outras coisas. Durante o tempo que passaram com os moradores, Elsa e Subaru acabaram passando bastante tempo com as crianças, onde eles acabaram conhecendo os nomes delas, uma delas sendo a Petra Leite, que era garota de cabelos laranjas, está com quem o Subaru acabou passando um tempo maior junto. No momento, os dois estavam andando pela floresta atrás de um gatinho que havia corrido para lá. Petra estava nos ombros do Subaru, enquanto Natsuki estava usando alguns pequenos pássaros metálicos para poder localizar o animal. Subaru. Petra, onde estão seus pais? Eu não os vi em nenhum momento. Petra. Eu não tenho. Eles morreram quando eu tinha 5 anos. Subaru parou de andar bruscamente, deixando a Petra meio receosa com aquilo, mas logo Natsuki começou a andar novamente. Subaru. Você realmente é uma garota bem forte então, Petra. Subaru. Vivendo por si mesma tão nova, você ainda assim conseguiu se virar bem durante todo esse tempo. Se não me engano, o Sr. Villion foi quem cuidou de você, não é, Petra? Ele sempre cuidou de mim. Foi ele que me ensinou muitas coisas que eu sei hoje em dia, Subaru. Eu imaginei, aquele velho me passou uma boa sensação logo de cara. Tá velho, mas tá tão saudável quanto um touro. Petra acabou soltando uma risada com o jeito que o Subaru acabou falando sobre o Sr. Villirio, o que fez o Natsuki ficar com um sorriso aliviado ao ver aquilo. Os dois continuaram a procurar o gatinho, até que eles o acharam perto de uma cachoeira. Ao acharem o gato, Subaru colocou a Petra no chão, e antes dela pôde fazer algo, Subaru acabou indo em alta velocidade até o gato, conseguindo o pegar antes que ele reagisse, e quando o gatinho tenta arranhar o Subaru, ele acabou usando uma magia que acalmou o gatinho. Quando Subaru ia voltar até a Petra, ele ouviu algo caindo na água, um pouco depois de um grito de susto da Petra. Ao olhar para baixo, já que o Natsuki estava no topo da cachoeira, ele viu que a Petra havia caído no lago que ficava dentro de um buraco razoavelmente profundo. Subaru. Puta que pariu. Natsuki colocou o gatinho em um dos pássaros metálicos e, em seguida, tirou a camisa e a jaqueta as jogando no chão, antes de saltar para dentro do lago, mergulhando nele.
Quando Petra caiu no lago, ela acabou não conseguindo emergir por muito tempo, antes dela acabar afundando, alguns segundos antes do Subaru saltar para dentro do lago. Após alguns segundos, Subaru emergiu com a Petra no colo. A Leite estava tossindo um pouco e tremendo, algo que Subaru notou, e logo ele começou a usar o poder de Ifrit, começando a esquentar o corpo do Natsuki, o que acabou ajudando a Petra a se aquecer. Algum tempo depois que o Subaru e Petra voltaram para a vila com o gatinho, os dois acabaram conversando um pouco mais, antes do Subaru sair dali voltando para a floresta onde ele caminhou até encontrar Elsa e Meili, com Portrude ficando em alerta com aquilo, mas logo sendo acalmada pela Graniert. Subaru, tu não contou para ela. Elsa, foi mal, acabei me perdendo com os assuntos. Aí Subaru bateu sua mão no próprio rosto com a resposta da Elsa, enquanto a Meili ficou confusa com aquilo tudo. Meili, o que tá acontecendo? Subaru, bem, eu sou Subaru e Natsuki. Elsa, eu já falei sobre isso. Subaru, calada moça, eu sou o mestre da Elsa, esta que é minha leal serva, Meili. Subaru e Elsa ficaram como uma gota atrás da cabeça ao verem o choque da Meili, esta que estava com uma expressão de choque. Alguns minutos depois, Subaru acabou explicando a situação para Meili que, após um tempinho de negação, acabou entendendo a situação. Meili, certo, mas o que você quer comigo? Subaru, sinceramente, nada. Quando tava voltando para casa do Rosval, eu senti a energia da Fênix aqui, então eu apenas vim ver isso com a Elsa, já que não é bom deixar alguém com a proteção da Fênix sem treinamento. Meili, o que você quer dizer com isso? Subaru, sem saber, a Elsa concedeu a proteção da Fênix para você, como tal você agora tem alguns dos poderes da Fênix, como as chamas da flor Fenilix. Antes que pergunte, é isso. Subaru lançou uma chama em direção a uma árvore que ficou marcada por uma marca de queimado na forma de uma flor estranha. Além disso, a chama tinha uma coloração vermelha com detalhes verdes. Subaru, em suma, essa chama é como uma planta, se você usa isso em certas situações, tua chama fica mais forte. Elsa, as situações em si são estar sobre o céu, com o sol exposto, usa a terra como condutor, usando ataques que vão pela terra, ou usa fragmentos de terra antes de atacar, ou usar a flor Fenilix contra a magia de fogo normal. A água não é tão efetiva. Meili. Novamente Elsa e Subaru ficaram como uma gota atrás da cabeça quando viram que a Portrude estava com uma expressão avoada com aquilo. Subaru, bem, eu queria saber se você tem alguma bênção. Meili. Por que a pergunta? Subaru, tu tá segurando um maju e ele não te mordeu até agora? Subaru apontou para o cãozinho marrom com o topo da cabeça sem pelo que Meili estava segurando em seu colo. Meili, como você, Subaru, eu consigo sentir os majus, e eu tô sentindo que ele não ter o chifre tem algo a ver com ele não tá ter atacando. Meili olhou para a Elsa, esta que estava deitada em um dos galhos de uma das árvores, apenas observando a conversa dos dois. Após alguns segundos, a Elsa sorriu para Meili. Elsa, pode falar. Meili, ele é confiável e não é do tipo que se importa com o que a gente fez antes. Após mais alguns segundos pensando, a Meili acabou soltando um suspiro, e logo ela assobiou fazendo alguns lobos grandes de pelo marrom e preto, com presas salientes, com espinhos saindo de suas costas e com uma ponta semelhante a um chifre na ponta do focinho. Meili, você não parece assustado. Subaru, não tenho por que me assustar com alguns Volgarms, qualquer coisa posso simplesmente os matar. Meili, você é bem confiante. Bem, minha bênção me permite controlar qualquer maju que não tenha o chifre, mas não posso controlar mais do que 100 deles, sem que comece a ficar difícil. E os grandes majus são imunes à minha bênção. Subaru, entendi, bem, valeu por me conta. Meili. Elsa, o mestre só queria saber mesmo, ele não tem interesse em ter usa para nada, não é? Subaru,
No momento não, se eu pensar em algo eu falo mais uma vez. A Meili ficou confusa com aquilo, olhando de um lado para o outro, o que, dessa vez, fez Subaru e Elsa rirem com aquilo. Um tempo depois, eles estavam em uma cabana em meio à floresta, onde Subaru e Meili ficaram sentando na mesa, onde eles ficaram jogando um jogo de cartas. Cartas estas feitas do metal sanguíneo do Subaru, que após o Natsuki explica as regras, os dois ficaram jogando algumas partidas, e depois das partidas, Subaru tinha uma vitória à frente de Meili, que estava se divertindo com aquilo. Enquanto os dois estavam jogando, Elsa acabou cozinhando o jantar, usando algumas coisas que ela aprendeu na mansão. Elsa usou alguns ingredientes que estavam na cabana, e algumas coisas que ela acabou caçando ao usar suas edges. Após alguns minutos, Elsa havia terminado o jantar e acabou servindo, após briga com Subaru e Meili, para eles pararem de jogar. Durante o jantar, Elsa acabou contando mais sobre a relação dela com o Subaru e como era a vida na mansão, além que o Subaru acabou fazendo algumas brincadeiras que fizeram a Meili dar algumas risadas. Subaru: Ei Meili, você gostaria de morar com a gente? Meili: Elsa: Realmente, isso pode ser algo bom. Eu não pretendo voltar-se uma assassina por um bom tempo. Então morar na mansão seria bom para você, Meili. Bem, eu não. Subaru: Não precisa se forçar a decidir agora. Nem eu nem a Elsa estamos te forçando. Você pode tomar a decisão que quiser. Apenas estamos querendo o melhor para você, Elsa. Bem, eu criei ela para ser uma assassina, como eu. Ela é muito boa nisso e muitas vezes fez dupla comigo. Subaru: Eu imaginei, mas mesmo assim ela ainda tem só uns 13 anos. Então ela ainda tem uma fase da vida que ela poderia viver mais como uma garota normal. Elsa: Nossa, isso é maldade. Eu dei uma boa infância para ela. Subaru: Como uma assassina. Subaru olhou para a Elsa, que desviou o olhar dele, algo que fez Natsuki ficar com um olhar mais severo, algo que chamou a atenção da Meili. Meili: Eu posso mesmo viver com vocês. Subaru: Meili: Eu posso mesmo viver com vocês. Subaru olhou para Meili, vendo que ela estava com a cabeça abaixada. O Natsuki percebeu uma ondulação na aura que envolvia a Portrucci. Ele pode sentir desconfiança, medo e receio vindo dela. Após pensar um pouco, Subaru sorriu e colocou a mão na cabeça da Meili, fazendo carinho na cabeça dela, fazendo a Portrucci olhar para o Natsuki com um olhar que, entre os sentimentos que ele transmitia, um deles era confusão. Subaru: Não precisa ficar preocupada com nada, a gente não está mentindo ou querendo te enganar. Eu e a Elsa podemos garantir que só queremos o seu bem. Eu não sei o que você passou antes da Elsa ter a Dota, mas posso assegurar que você terá uma vida feliz com a gente, mesmo se não quiser morar na mansão. Meili ficou pensando naquilo, algo que foi notado pela Elsa e Subaru, que ficaram mais atenciosos com aquilo. Algum tempo depois, eles saíram da cabana e foram até a cachoeira onde Subaru e Petra foram mais cedo. Como já estava de noite, o local estava sendo iluminado por alguns vagalumes, algo que dava um aspecto mais belo para a cachoeira, que também tinha um pouco da luz da lua. Quando eles chegaram lá, Subaru pegou a Meili, junto a Elsa, saltou para cima da cachoeira, onde eles tiveram uma visão mais ampla e bela do local. Meili: O que viemos fazer aqui? Subaru: Apenas um treino de habilidade. Elsa tirou suas roupas, ficando apenas de roupa íntima. Ela começou a se afastar enquanto ativava os poderes da Fênix, e quando ela estava transformada, Elsa começou a correr até a ponta e saltou da cachoeira, dando um mergulho no lago que levantou a água, esta que alguns segundos depois começou a refletir uma luz vermelha, enquanto a água também começou a se mexer de forma sutil. Meili ficou com um olhar brilhante ao ver algo se formando no fundo do lago, e após alguns segundos, o solo começou a tremer e no instante seguinte algo saiu com tudo do lago, levantando a água e criando uma garoa que refletia um brilho místico.
Os olhos de Meili ficaram brilhando intensamente ao ver uma gigantesca águia de fogo com as cores vermelha, verde e amarelo, com asas longas e com penas semelhantes a pavão saindo da cauda, voando acima deles. Um tempo depois, Subaru estava em cima da Fênix indo até o bar do Ron, causando uma iluminação por onde eles passavam devido ao brilho da Fênix. Ao chegar no local, o pousou da Fênix, e o brilho dela, acabou fazendo Fealt e Ron saírem do bar, em seguida, ficarem chocados ao verem a grande Fênix. Subaru, e aí, Fealt, mas que porra é essa? Subaru pulou de cima da Fênix, enquanto o pássaro começou a se abaixar, ficando com a cabeça bem na altura da Fealt, esta que se assustou com a aproximação, mas após alguns segundos, ela acabou ficando mais calma e conforme ela ficava olhando para os olhos da Fênix, Fealt começou a se aproximar aos poucos do pássaro até que o bico da Fênix estava bem próximo da Fealt, e antes que ela pudesse fazer algo, a Fênix se desfez em partículas de fogo em formas de pétalas de flores. Quando a Fênix se desfez, Elsa acabou beijando a Fealt, que ficou surpresa com aquilo, assim como Ron, que arregalou os olhos ao ver aquela cena das duas se beijando. Algum tempo depois, enquanto Fealt e Elsa estavam conversando, com a primeira estando bem quieta e envergonhada já que estava no colo de Elsa, mas mesmo naquele estado, Fealt e Elsa estavam tendo uma conversa bem agradável com um dos assuntos, sendo a relação de Garuda e Fênix. Ao mesmo tempo da conversa das duas dominantes, Subaru e Ron estavam bebendo ao mesmo tempo em que eles conversavam. Ron: o que você precisa? Você nunca vem só pra ver, Subaru. Que mentira, eu vim aqui mais cedo só pra trazer coisas para vocês. Ron acabou dando algumas risadas com a indignação que o Natsuki estava fazendo. Subaru: bem, eu realmente queria a ajuda de vocês, em específico a sua Ron. Ron: para quê? Subaru: bem, pelo que eu sei você tem alguns contatos com algumas pessoas do submundo, não é? Ron: sim, mas do que isso ter interesse? Subaru: eu preciso de uma pessoa que possa rastrear outras pessoas, mas tem que ser uma que não seja limitada a métodos convencionais para isso. Ron: acho que tenho alguém em mente, mas de quem exatamente você tá atrás? Subaru: um criminoso. Ele tem algo que eu quero, mas ele sumiu do mapa, então eu quero o acha. Ron: entendo, mas o que você quer com ele? Subaru: alguns projetos que ele tem, um deles sendo algo que eu quero, mas o infeliz não é fácil de achar por métodos normais, senão eu já teria começado a procurar. Eu não posso pedir para Elsa fazer isso, já que eu não quero que os guardas tentem a captura, então eu quero esperar um tempo até que ela volte às suas missões. Ron ficou surpreso com aquilo, o que fez ele olhar para Graniette, vendo que ela estava provocando a Fealt que parecia estar perto de ter um colapso, visto o quanto a dominante da Garuda estava vermelha e suando. Subaru: Elsa não faz a Fealt ter um ataque. A Garuda pode acabar ficando descontrolada por causa da vergonha excessiva da Fealt. Elsa olhou para seu mestre, mas ela sorriu e começou a provocar ainda mais a Fealt, que acabou não aguentando e desmaiou fazendo a Elsa soltar uma risada com aquilo. Subaru: misericórdia, essas duas vão me dar um trabalho. Subaru acabou soltando um longo suspiro, mas ele logo viu que o Ron colocou uma caneca cheia de cerveja na frente do Natsuki, que agradeceu e começou a beber. Ron: bem, eu vou entrar em contato com a pessoa que pode ter ajuda, aí a gente marca para vocês se encontrarem aqui. Subaru: valeu pela ajuda. Quando Ron ia falar algo, ele e o Subaru ficaram como uma gota atrás da cabeça ao ouvirem um barulho alto atrás do Subaru, que quando olhou viu